Fala galera, meu nome é Wanderson Oliveira e você está no Fute Cult, etc. Minha dica de hoje vai falar de um campeonato que até hoje gera polêmica. Bom pessoal, o documentário Copa União, que está no canal Brasil Now, vai tratar da Copa União de 1987. O que foi isso? Foi um torneio de futebol nacional disputado por 16 clubes, que seriam os 4 grandes do Rio, 4 grandes de São Paulo, os 2 grandes do Rio Grande do Sul, os 2 grandes de Minas, o Bahia, mais Santa Cruz, que era o campeão pernambucano, o Goiás, que era o campeão goiano, e o Curitiba, que era o campeão paranaense. Como é que surge isso? Em 1987, a CBF declara que não tem condições de fazer o Campeonato Brasileiro. Eu vou lembrar que nessa época o Campeonato Brasileiro não tinha fórmulas fixas como é hoje, pontos corridos. Então cada ano você colocava mais clube, você mudava a fórmula, enfim, era praticamente decidido no ano como você disputaria o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de 86 termina em 87 e você não tem o regulamento de 87. Os estaduais são jogados no primeiro semestre e no segundo semestre você tem início do Campeonato Brasileiro. Só que a CBF declara que não tem dinheiro para fazer esse campeonato porque ele estava muito inchado. Vários clubes entram na justiça para disputar o Campeonato Brasileiro de 87 e a CBF diz: olha, eu não tenho como fazer esse campeonato e declara que não teria campeonato aquele ano. A CBF desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro de 87. Comunicou aos clubes que não tinha caixa para fazer. Os 13 clubes, os 12 clubes que eu já falei, os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 do Rio Grande do Sul, pegam para si a organização desse campeonato. E bolam um plano de marketing que envolveria a televisão, no caso a Rede Globo, para transmitir as partidas, a Rede Globo aceita transmitir essas partidas, mais a Coca-Cola como patrocinadora. E chamam o Bahia, pela força da torcida do Bahia, formam o Clube dos 13. Além disso, fica decidido que o campeão goiano, o campeão paranaense e o campeão pernambucano também disputariam. Então seriam 16 clubes em 2 grupos de 8, e depois teria o cruzamento desse grupo A e do grupo B, e aí teríamos o campeão. Hoje, no Rio, o Clube dos 13 entregou o documento com as decisões ao presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães. Porque não dá mais para os clubes viverem da forma como está. É um problema daquilo que a gente dizia há pouco ao presidente Otávio, chamado estado de necessidade. Quer dizer, ou você vai fazer o futebol forte e rentável, ou não vai fazer futebol, porque não podemos mais pagar para jogar. Qual foi o grande imbróglio desse campeonato? A CBF, no meio do caminho, decide que vai fazer o seu campeonato também. Até porque, se a gente parar para pensar, em 86 o Guarani foi o vice-campeão, não estava no Brasileiro de 87, na Copa de 87. E o América, que tinha sido semifinalista, também não estava. Então a CBF cria o módulo amarelo. Enfim, o que o documentário vai mostrar é que nessas idas e vindas, em algum momento, decide-se que para decidir o representante do Brasil na Libertadores teria que ter o cruzamento do grupo amarelo, o módulo amarelo e o módulo verde. E em outro momento decide-se que o campeão brasileiro teria que ser o vencedor dessa disputa desse cruzamento. Só que os clubes do módulo verde, de uma forma geral, não aceitam esse cruzamento. Enfim, acaba o campeonato, o Flamengo é campeão do módulo verde, e o Sport, numa decisão de pênalti que empata, depois tem um outro jogo, é campeão do módulo amarelo. Só que esse jogo, esse cruzamento nunca aconteceu. Flamengo e Inter, Guarani e Sport, que são os campeões do módulo amarelo, não se enfrentam, e na justiça o Sport até hoje vence praticamente todas as instâncias e é considerado campeão brasileiro de 87. Mas tirando toda essa polêmica, é interessante notar que, por exemplo, eu vivi essa época de 1987, eu vi esse campeonato. O módulo verde foi um sucesso absoluto de público, os estádios eram lotados, afinal de contas você só tinha clássico praticamente. A televisão entra com muita força, a gente tem que lembrar que até aquele momento a televisão passava jogos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Estaduais, mas talvez não fosse uma coisa muito programada, muito pensada de como seria feita aquela televisão. Realmente já está como parceiro dos clubes, e acaba com um paradigma que tinha até aquele momento de que a televisão atrapalhava os clubes, porque passava os jogos para a praça e tirava público. A Copa União vem quebrar um pouco isso. Até porque era muito engraçado na época, porque era o seguinte: domingo você tinha um sorteio para definir que jogo você ia ver. Então você não sabia se o jogo do seu time ia passar. Você tá em casa, tem Fla-Flu. Eu lembro de que teve sorteio do Fla-Flu. Eu fiquei em casa esperando para ver se ia ter o Fla-Flu ou não. Acabou que não ganhou o Fla-Flu, mas outro jogo pro Rio. Então as praças tinham sorteios para saber que jogos iam comprar. Você poderia comprar seu time em casa ou não. Outra coisa foi a Coca-Cola entrando. Então praticamente todos os clubes eram patrocinados pela Coca-Cola. O documentário vai contar também como é que a Coca-Cola, sendo vermelha e branca e preta, ela entra no Grêmio, que não pode ter a cor vermelha. É muito interessante essa história.
O acordo entre a Coca-Cola e o Clube dos 13 envolve um valor equivalente a 17 milhões e 500 mil dólares. Nesta Copa União, os clubes vão receber 3 milhões de dólares, cerca de 210 milhões de cruzados. E é legal a gente perceber também o Brasil, né? O documentário começa mostrando a situação política e econômica do Brasil. Uma sucessão de planos econômicos tentando recuperar a economia brasileira. A economia brasileira totalmente devastada, hiperinflação. E, obviamente, o futebol não podia ficar fora disso, né? A CBF não tinha muito dinheiro também por causa disso. Era uma economia quebrada e nisso, quando ela se declara incompetente para fazer o Campeonato Brasileiro, ela não tinha como fazer o Campeonato Brasileiro, é também uma mostra dessa época que a gente vivia no Brasil, de hiperinflação, uma sucessão de planos econômicos, tabelamento de preço que não era respeitado, enfim, um caos total econômico-social. Em 87 era inflação galopante, era governo Sarney, era corrupção, era vale tudo. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Isso era o Brasil em 87. Dentro de campo a gente vai ver partidas memoráveis, como Flamengo e Atlético na semifinal, a outra semifinal também Inter e Cruzeiro, que foi também muito emocionante, foi para prorrogação. A gente tem jogos incríveis do São Paulo, que tinha um timaço, do Vasco com Roberto e Romário ainda, o Atlético Mineiro ficando invicto até a semifinal quando perde para o Flamengo. Então você tinha ali grandes clubes, grandes jogadores atuando no futebol brasileiro. É um campeonato inesquecível, independentemente da polêmica de quem é campeão com ele. Falando esportivamente, foi um grande campeonato. E a questão do marketing, né? Você vê a TV entrando com tudo, a Coca-Cola também entrando com tudo. É um documentário que tenta resgatar um pouco dessa época e do que foi esse campeonato. E anuncia-se que o Dr. Roberto Marinho, pela primeira vez, viria assinar, seria ele a assinar pela Rede Globo de televisão. Eu fiz que sim. Não vai assinar. Não assino. Então é isso, olha, a minha dica é essa, Copa União, tá no Now, no Canal Brasil, e vamos ficar em casa lavando aí. Um abraço. Copa União.